Eu fiquei muito feliz em poder participar ativamente pela segunda vez de um projeto tão inovador, tão ousado, tão complexo como é esse projeto de personalização de anúncios da Editora Abril, especificamente da revista Veja, dos 40 anos da Veja. É uma edição grandiosa do ponto de vista de produção gráfica. É um projeto histórico da minha carreira, um projeto histórico da África, um projeto histórico para o Itaú e tenho certeza que é um projeto histórico para a Editora Abril. Eram muitos detalhes, onde muitas áreas tinham que ser envolvidas. A proposta é, vamos personalizar mais de 1 milhão de exemplares. Cada assinante vai ter a sua mensagem. Na realidade, nós já havíamos feito essa parceria aí com a Editora Abril, com a revista Veja, nos 35 anos, mas com um nível de personalização bastante inferior do que a gente conseguiu fazer agora. Não somente personalização, mas também a qualidade da impressão. Um lado de coragem muito grande de encarar um projeto desse, que é uma evolução muito grande ao projeto já feito no passado. A ideia era fazer com que os 40 anos de Veja fosse celebrado à altura, ou mais do que isso, né? Superando a expectativa que foram os projetos dos 35 anos de Veja, que foi uma ação de personalização legal. Você deixava um campo variável e esse campo variável era impresso. Dessa vez não, a gente podia mudar tudo. Está no DNA do Itaú essa questão da inovação. O Itaú é feito para você, nada melhor do que uma revista com seu nome, com uma oferta personalizada, tangibilizar esse conceito do feito para você. A qualidade da equipe que trabalhou dentro desse projeto foi essencial para o resultado que a gente obteve. E é um grande orgulho conseguir viabilizar uma ação inédita, exclusiva e gigantesca com enorme sucesso que foi o Projeto Águia. A área de desenvolvimento de novos produtos, desde 1998, já viabilizou mais de 10 mil projetos diferenciados. E, sem dúvida, o projeto Veja 40 anos personalizado foi o mais complexo e o maior realizado até hoje. Eu chamei o CEO, o Carlos Orlando, que trabalha na gráfica da Abril e Processo, e numa reunião eu falei, CEO, o que você acha da gente fazer isso na Veja? Ele falou, Gabi, nós não temos esse processo, não temos esse fornecedor, vamos ver. O desafio de fazer uma revista com 1 milhão de exemplares no processo digital, ele exigiu o envolvimento de várias áreas da Editora Abril, de agência, de anunciante e de parceiros, gráficas parceiras que nos ajudaram nesse empreendimento. E a primeira vez que eu ouvi falar dele, para mim ia ser uma impressão comum, uma impressão digital de dados variáveis, mas não. Quando eu fiquei sabendo, ele era um projeto com vários aspectos, né? O processo produtivo dele era assim, muito difícil de se fazer, mas nada impossível. Falei, CEO, duvido que você consegue fazer uma coisa como essa. E aí, o maior desafio desse processo todo, o desafio inicial desse processo todo, para que pudesse gerar venda, era desenvolver o fornecedor. Em alguns momentos parece uma loucura, porque envolve aí um exército de pessoas, maquinário, tecnologia, ousadia, né, de todos os envolvidos para a concretização de um sonho, que é de você fazer um anúncio específico, preparado, customizado para uma única pessoa. Todo o projeto nasceu dentro da área de desenvolvimento da Gráfica Abril. Reuniões com todos os fornecedores, explicando a grandeza do projeto, o detalhamento, a importância dos controles, para que todos os assinantes recebessem a sua própria revista com seu próprio nome. Além do processo digital, nós tivemos uma gravação de hot stamping e aplicação de verniz. De fato, um desafio importante. Uma série de anúncios, uma série de variações. A gente falava para a pessoa cruzando o nome, o endereço, como ela se relacionava com o Itaú, se ela se relacionava, se ela não se relacionava, se era cliente, se ela não era cliente, enfim, realmente um número de variáveis muito maior e que fez com que a gente realmente chegasse perto vamos dizer assim, do anúncio dos sonhos. Depois, sei lá, 6 meses, o CEO voltou e falou, eu consigo. Nós conseguimos encontrar um modelo que permitiria
produzir uma revista de 1 milhão de exemplares dentro de um cronograma aceitável para uma revista semanal. No momento que ele falou, eu consigo, eu falei, agora nós vamos ter que vender. Montamos a apresentação, eu chamei o vice-presidente de mídia da África, o Luiz Fernando Vieira, falei, eu tenho uma coisa importante para você. Era ali, aquele momento, é o que a gente ia apresentar o projeto para a África. A gente evoluiu em relação aos 5 anos anteriores, os 35 anos, evoluiu muito nesse sentido, né? A gente chegou muito próximo daquele sonho de você criar uma mensagem para cada cliente teu, para cada consumidor, para cada pessoa, de acordo com as características dela, de acordo com o que ela gosta, e a gente chegou muito perto. E aí, no final da apresentação, o Luiz Fernando virou e falou assim, acho que a gente pode levar isso para o Itaú, acho que nós vamos fazer história de novo. Nós saímos de lá com uma convicção, que a gente tinha acertado na mosca, a gente tinha acertado no modelo e pensando quase 5 anos depois do projeto de 35 anos de personalização do Itaú, que a gente poderia ter e teria um negócio muito maior. O principal objetivo era a formação de imagem e era uma ação que iria fortalecer ainda mais essa característica que nós do Itaú, né, que a marca Itaú já tem, de tecnológica, de moderna, de surpreender. Né? E esse tipo de ação realmente surpreende, porque na hora que você recebe algo customizado na sua casa e na qualidade com que foi feita essa customização, é algo muito legal. O desafio era, na volta do Itaú, que gostou da ideia, né? A África verbalizou isso, falou, precisamos chegar no preço. Foi uma negociação importante, eu acho que atendeu os objetivos de compra da África de Itaú e, por outro lado, atendeu até o limite que a Abril podia chegar. Ao fechar o negócio, fomos para a África, mostrar o projeto para as outras áreas, criação, produção, atendimento. Você liga desde o comercial até a ponta do processo, com a impressão de um volume de anúncios gigantescos, são mais de 1 milhão de anúncios diferentes, cada anúncio era diferente do outro. Mas o fundamental é que eles entenderam o valor que tinha o projeto. E ao entender o valor que tinha o projeto, tudo fica mais fácil, porque o valor ele passa de ser monetário e passa a ser da genialidade, do ineditismo, da ação vencedora que eu mostrava que ia ser. Foi um projeto cheio de emoções, muito trabalho, foram mais de 3 meses depois do fechamento da proposta, de trabalho todos os dias e de muitos detalhes e de muitas coisas novas, e cada vez que acontecia uma coisa era um desafio para a gente resolver, porque nós tínhamos um objetivo que era erro zero. Qual é a diferença daquele projeto de 35 anos, o Águia 1 e o Águia 2, projeto de 40 anos? Fundamental é o processo de impressão. É um processo que a cada giro que a máquina dá, você pode mudar completamente toda a imagem, garantindo a completa diferenciação de um anúncio do outro. Então você pega um anúncio que foi para o Personalité, a imagem dele é diferente da imagem do anúncio do cliente, que era um cliente do varejo do Itaú. E o grande diferencial desse projeto é a possibilidade de não apenas personalizar com o nome do assinante da revista, mas colocar dados variáveis no texto para ficar como se fosse uma carta, uma coisa muito pessoal. A primeira fase, então, necessária desse projeto era classificação de mailings, né, de DBMs. Em reuniões exaustivas, onde a gente detalhou todos os momentos que seriam necessários em termos de checagem, banco de dados entre clientes Itaú, clientes Veja, para que a gente identificasse a melhor forma de abordagem, melhor forma de comunicação. Arrisco a dizer que o coração do projeto é o cruzamento de banco de dados, que tem toda uma inteligência por trás, que ao cruzar os assinantes da Veja com os clientes Itaú, nós chegamos em 2 grupos principais, que seriam quem são os clientes Itaú e quem não são os clientes Itaú. E a partir daí você vai direcionar mensagens diferentes. O volume de dados foi monstruoso dentro desse cruzamento, então exigiu praticamente uma semana de trabalho de cruzamento, só de cruzamento de informações. E a não ser que cada um dos assinantes observasse que existia uma diferença entre seus anúncios, era difícil entender
que esse trabalho foi realizado. Estávamos super preocupados com a questão de cruzamento de mailings, toda a segurança foi usada no sentido de garantir, né, o sigilo das duas empresas. Você tem mensagem para o cliente private, você tem mensagem para o cliente personalité, você tem mensagem para um correntista que tem menos de 6 meses de conta, você tem mensagem para correntistas de forma geral e como você tem mensagens para não clientes. Que, inclusive no anúncio ele indica para que você abra a sua conta, receba um benefício e ele indica qual é a agência mais próxima da sua casa. A gente não esperava que de fato fosse haver o movimento que houve, então abrimos muitas contas, captamos, recuperamos clientes que se sentiram extremamente valorizados por essa ação. A gente usou a Veja quase como uma mala direta para você, então ela conversou com o assinante. Enquanto essa fase do projeto estava no DBM da Abril e do Itaú, outra fase estava se desenrolando aqui dentro, que era a fase de impressão. Você, em cada processo, você está sujeito a ter desperdício de exemplares. Então você tem que ter um controle para que aqueles exemplares que você estava desperdiçando, ele retornasse ao início do processo, na impressão digital, passasse pelo hot stamp, pelo verniz, pela dobra e até o grampo. Para você ter ideia, um desperdício normal de uma revista semanal em torno de 2,5%. Neste processo nós tivemos 0,4%, o que garantiu praticamente 100% dos exemplares do banco de assinaturas para os assinantes. E esse padrão rígido de qualidade da Editora Abril dá segurança para o processo, dá segurança para o Itaú, dá segurança para a África, que é o padrão Abril de execução de projetos. O projeto exigiu um alto grau de conhecimento de todos os profissionais envolvidos, inclusive das áreas de produção, que tiveram que ser tão criativas quanto o pessoal da Agência África. Já passamos para a África, quais eram os prazos de entrega de material, eles não eram folgados, longe disso, inclusive. Pô, a gente ficou sentado com o Zico, o Paulo Coelho e o Nizam. O Nizam, eu vi escrevendo textos um a um de cada um desses anúncios. E foi assim um ritmo alucinante, porque a gente recebeu os materiais e já correu para as gráficas, para fazer com que as revistas fossem entregues, assim, para cumprir os cronogramas. Fizemos uma ação específica para funcionários do banco, então como o endomarketing também funcionou muito bem, com formadores de opinião. A grande complexidade está você garantir que este exemplar que você está produzindo chegue à mão do leitor no prazo e na ordem correta. Tinha um volume de capas por caixa que seguia exatamente o roteiro de distribuição que a revista ia ter no final do processo. O grande desafio do projeto era fazer com que a revista do João, lá do interior do Amazonas, chegasse na mão do João do Amazonas. Você imprimia de acordo com a distribuição das revistas. E isso precisaria seguir a sequência em todos os processos. Então nós tivemos que desenvolver caixas de armazenagem dessas capas totalmente diferentes do que a gente trabalha usualmente. A gráfica imprimia, colocava dentro dessa caixa, as caixas eram numeradas, a caixa depois ia para o hot stamping, então tinha que abrir a caixa número 1, fazer o hot stamping da caixa número 1, colocar os exemplares na caixa número 1, lacrar, enviar para o processo de verniz. No processo de verniz, as capas eram retiradas novamente da caixa número 1, feito o verniz, colocado novamente na caixa número 1. Depois seguia para fazer a dobra na gráfica da Editora Abril, onde você também novamente tirava as capas correspondentes à caixa número 1, dobrava só aquelas capas e colocava na caixa de novo. E depois o mesmo processo acontecia no acabamento, onde a revista era grampeada e refilada. Caso algum destes processos tivesse alguma mistura ou alguma colocação indevida, a gente colocaria todo o projeto em risco. O equipamento ficou virando 24 horas por dia durante 15 dias sem parar. O recorde hoje desse equipamento é de 3,6 milhões em 30 dias. Nós estamos produzindo muito mais do que isso em apenas 15 dias de produção. Finalmente chegamos no sábado, o dia D, o dia da entrega da revista em todo o Brasil, sábado, domingo.
mas boa parte das revistas foram entregues no sábado. 95% da carteira de assinantes já estava com o seu exemplar personalizado, exemplar que fazia comemoração aos 40 anos da revista Veja, com a sua mensagem direcionada, executada com maestria pela África, em conjunto com o Itaú, adequando a comunicação para cada tipo de público, já estava na mão desses assinantes até a tarde do domingo. E para o anúncio de bancas, que não podia ser personalizado, foi feito um corte em 6 mercados regionais: São Paulo, Rio, Minas, Paraná, Bahia e para as demais regiões do Brasil. Eu acho que o impacto que tem um projeto desse vale jogar todas as regras que a gente tem na mão por água abaixo. E o principal que mais me deixou feliz foi conseguir ver todas as áreas do cliente da Abril e da agência envolvidas num único caminho, num único projeto. E isso é que transforma ele em vencedor. E, de fato, um trabalho em grupo com um produto final perfeito na rua. Sem dúvida nenhuma, é o maior desafio da minha carreira, pela complexidade, pela importância e relevância que esse projeto tem para a África, para o Itaú, para a Abril e para a propaganda brasileira e mundial. Vai ser um marco histórico para a indústria gráfica e principalmente para a tecnologia digital. O trabalho foi intenso, exigindo que todas as equipes trabalhassem dia e noite, finais de semana, para concluir esse projeto no prazo, e conseguimos concretizar. E eu tenho certeza que todos os assinantes ficaram muito felizes ao receber a sua revista personalizada. Essa é uma revista muito especial que as pessoas vão guardar com muito carinho. Foi uma operação muito grande, que exigiu de todos o espírito de Veja. Tanto a gráfica digital aprendeu e teve que desenvolver métodos para trabalhar com altos volumes, como a gráfica da Abril, técnicas e métodos para trabalhar com baixos volumes. Foi um aprendizado muito interessante para ambas as partes. Esse é um desafio que foi vencido e o sucesso veio através de todos os comentários. Eu queria aqui agradecer a Editora Abril, que realmente nos mostrou um profissionalismo espetacular nessa ação, e agradecer muito o Itaú, que mais uma vez foi inovador, foi ousado, apostou numa ideia e com certeza conquistou aí mais uma vez o posto de principal marca do Brasil, marca inovadora, marca que faz realmente as pessoas se sentirem diferenciadas quando tem a relação com o Itaú, que é o banco feito para você. Esse trabalho e essa qualidade na execução desse projeto foi essencial para esse resultado que a gente está vendo pelos e-mails, pelas cartas dos leitores que passam com uma surpresa agradável, com um resultado muito bom desse projeto. Os assinantes ligando, agradecendo, as pessoas que estiveram no processo, do Itaú, da África, da Abril, todas elas entenderam que esse era um momento único na história da propaganda, na história do meio revista, e que vai ser difícil ser superado. Então, mais do que o número de elogios que nós recebemos, a densidade, o tipo de coisa que as pessoas destacavam no elogio, que foi muito legal. Então eu vou ler aqui um que é especial, né, e vou ler para vocês terem uma ideia do impacto que essa ação teve. Foi enviado para o nosso Fale Conosco. Quero neste espaço registrar a minha imensurável gratidão pela atenção que me foi dirigida pelo Itaú através da edição especial da Veja. Fiquei deveras muito emocionado ao ver o meu nome escrito em estampas lindas na maior revista informativa e cultural deste país de circulação universal. Ficarei com emoção de no mínimo igual tamanho quando em breve me tornar cliente deste banco, que é de fato o maior banco do Brasil e o melhor banco brasileiro dos últimos 20 anos. Sou eternamente grato a Deus, a Nossa Senhora Auxiliadora e ao Banco Itaú pela honrosa lembrança. Peço a Jesus Cristo que o Itaú, a cada segundo, mantenha a liderança. Só o Itaú tem a melhor relação custo-benefício. Parabéns. Um fato curioso é que naquele momento nós ainda não éramos líderes. Quem sabe Deus ouviu, né? E a partir daí o Itaú se tornou o maior banco do Hemisfério Sul.
é indescritível falar a felicidade que eu tive de ver aquele projeto que nasce num dia, num desafio, com investimento alto, difícil de ser aprovado, e a gente conseguiu com coragem, persistência e principalmente com a visão de futuro do banco muito clara, que topou e entrou com a gente no projeto. E aí esse foi o sucesso e hoje virou um quadrinho que está aqui na nossa sala. Parabéns aos funcionários do Itaú que participaram desse processo, da África que participaram desse processo, e tenho certeza que nos 45 anos de Veja nós vamos conseguir fazer coisas muito maiores. Espero ter muitos mais projetos Águias e levantar muito mais voos pela frente. Esta é realmente a maior operação de personalização da história do mundo, no mundo todo, em revista. Não existe nada parecido. Nós mal podemos esperar aí a Veja 45 anos para podermos firmar essa parceria novamente.